O Buzito está hoje em Ribeirão Preto, na Wheat Barrel. Estou com o João Becker, mestre cervejeiro da casa, Rafa Mosqueta, responsável pelo marketing e identidade visual da marca. Eu queria que vocês contassem pra gente um pouco da história do que é o Wheat Barrel, como veio essa ideia de vocês fazerem um bar com uma temática de pirata, com toda essa identidade visual bem peculiar que vocês têm. Bom, a gente começou a marca quando eu e o João a gente resolveu ter uma cervejaria, montar uma cervejaria. Uma das coisas que a gente batia na tecla primeiro era que não ia ter regras. Eu já meio cansado, eu saí do curso de sommelier de cervejas, e aí eu posso dizer com conhecimento de causa que você sai um servo chato de carteirinha, né? Pra caramba. Então, é a temperatura ideal, o copo certo, a harmonização perfeita. E com o passar do tempo, isso foi enchendo o nosso saco. Assim, a gente estava enfrescalhando a cerveja. A cerveja tem que ser valorizada, mas ela não pode ser enfrescalhada, né? Então, uma das primeiras coisas que a gente falava a cervejaria aqui na Wheat Barrel vai ser uma cervejaria sem regras. Aqui as pessoas bebem como elas tiverem vontade de beber. Afinal, o único objetivo desse líquido é dar prazer para as pessoas. Então, se o jeito que você bebe, em teoria, está errado, mas te dá prazer, não pode dizer que está errado. Exatamente. Porque não tem que ficar sentindo aroma disso, aroma daquilo. De repente as pessoas mesmo não conseguem sentir, né, que não reconhecem, né, não fazem associação. Exatamente. Aí que tá, tem gente que, como é que você não tá sentindo aí a bergamota? Cara, não tô. E não tô errado, tô curtindo a cerveja, não preciso ficar procurando. A história por trás da Wheat Barrel é um navio pirata que se perde, saindo de Tortuga, saindo de um porto do Caribe. E quando eles são desesperados porque acabou a comida e principalmente porque acabou o rum, eles encontram um navio inglês, abre aquele primeiro estranho barril, ou Weird Barrel em inglês, que eles encontraram no porão, e não tinha rum, tinha uma bebida diferente que eles encontraram, era a IPA, aquilo mudou a vida deles, eles largaram a pirataria para fazer e vender aquilo que eles tinham encontrado. Bacana. A gente precisa dizer também que isso é mentira, né? Não é uma história de família. Antes que alguém processe a gente, que a gente lê. Inclusive, antes que vários outros, né, conhecedores aí de cerveja começam a bater. Até da história da Índia Pale Ale, da Inglaterra levar para a Índia, porque a gente sabe que existem várias versões. Também é uma das histórias e a gente usou isso para tentar... Para fazer vender cerveja. É bacana que... Sem frescura. É legal que esse negócio do pirata, né, é interessante, que o bar mesmo não tem essa coisa muito certinha, né? Ele é bem tranquilo, bem despojado. É o próprio símbolo do pirata, é uma parada bem bacana. E a gente queria fazer uma pirataria, porque, beleza, chegamos na história da pirataria é legal porque todo mundo conhece, todo mundo é simpático com a pirataria. Todo mundo já foi pirata uma vez na vida, com 3 anos de idade. Mas a gente queria escapar daquela pirataria Walt Disney, Piratas do Caribe. Por mais que no caminhar da cervejaria aí a gente acaba escorregando por aquele viés, até porque os clientes entendem essa pirataria como aquilo, a gente queria essa pirataria aqui. É um pirata escroto, não é um pirata charmoso de Oliveira. Então, se você for ver, não tem nada náutico aqui dentro, não tem nada de... tentando escapar um pouco do óbvio da pirataria, né? E era criar a pirataria da Wheat Barrel, não era uma pirataria Walt Disney, né? E pra quem não sabe, cara, o Rafa é que faz o pirata da Wheat Barrel. Então, se a gente pegar qualquer vídeo deles aqui que tem um pirata, é essa figura aqui que tá fazendo. Dizem que é. Até porque o pirata tem cabelo. Né? Pode ser. Não tem uma barba tão bonita também. A barba não tem preço, é verdade. E voltando um pouco pra cerveja, João, me diz uma coisa, a ideia das cervejas, como é que você desenvolve? Você tem quantos rótulos na casa? A gente já fez uns 17, 18 rótulos nesses 2 anos e 2 meses. Com as colaborativas mais. Tem colaborativa, mas perto de 20 rótulos. A gente tenta manter um mix aí de 6, 7, 8 rótulos ao mesmo tempo.
alguns sazonais e umas cervejas fixas. E a ideia por trás dos estilos das cervejas vem muito do próprio conceito que a marca traz de que a gente fabrique cervejas incomuns. Isso é legal. O incomum não quer dizer que ela vai ter um ingrediente brasileiro diferente, mas pelo menos incomum ao que se encontra nas outras cervejarias, nos outros brew pubs. Para começar, a gente nunca teve uma Pilsen. Né? Vocês nunca fizeram Pilsen? Nunca fizemos Pilsen e nunca servimos Pilsen aqui. Nenhum preconceito com Pilsen, né? Nenhum preconceito. Bebo bastante também, adoro Pilsen de outras cervejarias de amigos e tudo. Mas para ser incomum e para bater nessa tecla do sem regras e tudo, a gente não podia ser igual a todo mundo. Igual a todo mundo, exatamente. É o que a gente fala, né? Não temos a Pilsen, mas temos vários outros tipos que vão desde, né, para as pessoas que estão ainda se introduzindo na cerveja artesanal, que não estão acostumadas com cervejas muito fortes ou muito amargas ou até mesmo muito aromáticas, né, de lúpulo, enfim. E a gente tem cerveja para todo tipo de paladar aqui, mas sem ter o Pilsen. Às vezes vem o pessoal, né, perguntar o que você tem mais Pilsen aí, eu acho que até o grande barato do brew pub é oferecer essa experiência, que é, na maioria das vezes, variedade de cervejas, variedade de rótulos, casando isso com uma experiência de atendimento ou de ambiente que tem que condizer com a marca e com uma comida também. E para forçar o cliente, principalmente o leigo que vem aqui, a ter essa experiência cervejeira, a gente não pode ter uma Pilsen aqui. Porque senão vai ter muita gente que vai tomar uma Pilsen, a Pilsen e vai ficar nela a noite inteirinha e não vai provar nenhuma outra. Então não vai se permitir provar outra. Ele não arrisca. Porque hoje em dia, assim, vamos entender que a gente sai de décadas de propaganda em massa convencendo os consumidores de cerveja que só existe um tipo de cerveja boa, que é a cerveja gelada e barata. Ponto. Então, as pessoas têm medo de arriscar. Principalmente porque a nossa cerveja, a nossa e das outras cervejarias artesanais, normalmente custam mais do que a cerveja de massa. Sim. Então o cara já tem receio por isso. Eu vou provar, e se eu gastar mais e não gostar? Já não vai querer gastar. Já não vai querer gastar. Ele vai no certo. Então, assim, às vezes a gente chega aqui, tem muito encontro de empresas aqui no bar e tal, e você vê que às vezes o cara chega pro garçom e fala, me dá tua Pilsen. Aí o outro fala, não, a gente não faz Pilsen. Aí o outro, eu nem sabia que isso aqui ia ser aberto. Não, mas prova as outras. Tipo, prova a Luck, a nossa fruit beer, ou prova a Klaus, que é uma cerveja de trigo, com uma pegada um pouquinho diferente das trigo alemãs. Você vai gostar. Aí o cara prova, gosta, ele prova todas as cervejas do cardápio. Isso é bem interessante, né? Se tivesse a Pilsen, ele não ia provar nenhum. É uma maneira de fazer exatamente isso, fazer com que as pessoas provem outros estilos. Né? O que você está bebendo aí? Eu estou bebendo uma ESB, uma Royal Navy, que não é uma cerveja que leva ingredientes incomuns em tudo, mas é um estilo que não é comum de você achar em outros lugares. Não é comum. Ela é só malte, lúpulo inglês, levedura normal, mas é uma cerveja que você não costuma achar. Então você, Rafinha, o que está bebendo aí? Eu estou com a Fancy Burp, a nossa IPA, India Pale Ale. Hoje é a cerveja mais vendida aqui na casa. Então a gente já consegue ver, além do perfil do nosso consumidor, começando a descobrir novos sabores, uma mudança do mercado também. A IPA quando chegou entrou... Sim, uma greve. Muita gente fala, modinha, todo mundo só faz IPA, todo mundo só faz isso, IPA e só bebe IPA. Mas a IPA é um estilo muito agradável, né, cara? Ele te traz um amargor que deixa isso ser diferente. E acredito que a cerveja é o que é na história dela por conta do amargor, independente dele ser muito alto ou muito baixo. E o amargor te ajuda a não enjoar também. A gente vê isso muito pelo IPA Day, né, que é um festival que a gente faz. O pessoal passa a tarde inteira e entra à noite bebendo IPA e não enjoa. E não enjoa, exatamente. Ela é refrescante, mesmo sendo um pouco mais alcoólica do que a média das cervejas, ela continua sendo refrescante. Ribeirão é uma cidade quente. Então, assim, eu acho que não é questão de modinha ou se gosta. Se todo mundo está gostando, é porque realmente ela tem alguma coisa. O público não é questão. Moda vai e vem, né? Eu também acho isso. Podem vir moda de outras cervejas, agora a sours também, que a gente está descobrindo e começando a beber mais, mas a sour é a mesma coisa. A cerveja, por muito tempo mais vendida na Alemanha, era
Era uma Berliner Weiss, que é azedinha, porque o azedo traz essa refrescância também. Não deixa enjoar um pouco. Não deixa enjoar. Legal. Eu tô bebendo uma Oatmeal Stout, PAP. Das cervejas que eles fazem, assim, é a minha queridinha, sensacional. Vamos ver notas de Que blá blá também blá. não tem nada de extraordinário, um ingrediente, né, Não. que é a aveia. Não tem nada de extraordinário. O estilo, não é E no nada... ingrediente, porque a cerveja Galera, eu tô falando isso, são meus amigos, assim, e não tô aqui rasgando cera, não. Mas Cerveja onde mais você toma? Lógico, você vai achar um outro lugar para tomar uma Oatmeal Stout, mas não é uma cerveja comum. Você acha até a Stout, a Dry, você acha Porter facilmente, outras cervejas escuras, mas o lance dela o incomum dela, de novo, é ser um estilo um pouquinho diferente, nada demais, mas sem comum frente a outros tipos de cerveja que você encontra com facilidade. Eu posso falar, assim, posso pensar dessa maneira. Você pensa na cerveja, no estilo, você desenvolve a cerveja, e o Rafa, a cabeça privilegiada dele de marketing e tudo, é que bola os nomes. E aí, só para fazer mais uma pergunta, a questão de bolar os nomes. A ideia do cardápio, eu sei que você faz aí, dá uns pitacos no cardápio. Qual é a ideia do cardápio de vocês? Também é muito bacana. Então, eu acho que para um brewpub, foi o que até você estava comentando antes da gravação. Brewpub, comida boa e cerveja boa é o que a gente espera. A gente vai com essa expectativa. E não são todos que fazem. E aí eu queria saber também, além da questão do nome das cervejas, a ideia do cardápio. Como é que você bolou? A gente... Eu achei esse é o grande barato do brewpub, é isso, né? Você está imerso, você está consumindo entretenimento dentro de uma cervejaria. Sim. E entretenimento não é só música, né? Entretenimento é a maneira como o garçom vai te atender, é a tua experiência gastronômica, são as cervejas, é a decoração, enfim, é toda a atmosfera daquele lugar vai contribuir para você construir uma imagem do brewpub. É uma imersão. É uma experiência por imersão. Uma das coisas... E eu sou chato nisso, assim, né? A gente... Eu sou um cara chato. Eu sou um cara chato. Cada um chato na sua área. Quando a gente começou a conceituar, a gente bateu muito numa tecla do weird, né? Weird Barrel, a gente pegou a palavra weird para nortear a gente. Então, o estranho, o esquisito, a gente usa ele como incomum, tá? Então, todas essas decisões aqui, sejam elas de estratégia de crescimento da empresa, ou lançamento de uma nova cerveja, ou um novo item no cardápio, ou os eventos, a gente precisa se perguntar se ela é incomum. Então isso é uma dificuldade, é um desafio empolgante, mas é um desafio. E é um baita diferencial também, né? Isso cria uma coisa que você estava falando, da questão do único, né, João? O cara que está aqui está tendo uma imersão. A proposta do brewpub, né, falando só de novo, é isso, você entrega toda a experiência para ele, né, com a cerveja, a comida, o ambiente, o atendimento, e tem que encantar o cliente. E é uma experiência que ele não vai ter em outro lugar. Ele consegue ver a cerveja sendo produzida aqui. Não, e assim, a Burke, a PAP, a Nave, ele só vai tomar aqui. Então, tipo, a gente hoje, que só tem essa unidade aqui em Ribeirão Preto, se o cara quiser tomar a nossa cerveja, ele tem que viajar e vir pra cá. Ele não vai encontrar em outro lugar. Vai, quando a gente participa dos eventos. Sim. Então, vai no Mundial da Bière lá no Rio, ou no Festival Brasileiro da Cerveja no Blumenau. Então, fora isso, é só aqui que ele vai ter. E isso não é uma característica só nossa, assim, isso é o grande barato do brewpub. Assim. É um negócio que aqui no Brasil ainda não explodiu, mas é demais, né? Não explodiu aqui ainda por dificuldades de legislação, zoneamento urbano e tal, mas é a grande... Eu acho que tirando os homebrews, que é a base da pirâmide da cerveja artesanal, depois vem os brewpubs, porque é o cara que consegue, o leigo, por exemplo, se a gente está falando de formar novos consumidores, o leigo não entra no Empório Alto dos Pinheiros e procura um rótulo de cerveja artesanal. Sim. O leigo vem aqui porque ele acha que ele está vindo num bar. E aqui ele descobre cerveja artesanal. E aí a gente quebra essa resistência dele. A partir daqui, ele vai em todas as outras cervejarias da cidade e vai buscar o que ele gosta também. Então, ele vai começar a querer fuçar o outro. Isso é legal pra caramba. Outra coisa que tem legal do brewpub, diferente do jeito tradicional de comercializar cerveja, né, que é
botar na garrafa, botar no chopp e despachar, a gente tem uma resposta muito mais rápida do consumidor. Que é just in time ali. Você fez uma coisa nova, naquele dia já entrou no cardápio, já tem um cara tomando, independente de se é a primeira vez que ele vem ou um cliente acostumado da casa, e você tem a resposta dele na hora ali. Capaz de bater na portinha e bate, ficou às vezes bom, bate, entendeu? Então, assim, e cobra também. ou reclama, ou fala mal também, não tem. Isso então, tem que ser também. Isso é muito legal. Esse feedback é importante. Porque Fala o bem, fala termômetro mal. ele tá ali na hora, ali, entendeu? Você tem o feedback dentro do ambiente que você está proporcionando. E o cardápio? Me fala do cardápio. Então, a gente, aí voltando a isso, a gente teve essa dificuldade, né? A gente precisava criar pratos que sejam comerciais, porque a gente vive disso, a gente não é um hobby, isso é o nosso negócio, mas que fossem únicos. Então, a gente buscou ingredientes, buscou parcerias também, né? O nosso primeiro cardápio foi feito por um chefe de cozinha aqui de Ribeirão Preto, o Thiago, e ele, assim, né? Quem é de Ribeirão sabe a capacidade do cara, ele é ferrado. E ele entendeu bem essa história do único e do brewpub, porque o legal do brewpub também é usar cerveja como ingrediente. Não necessariamente harmonizar cerveja com comida, mas é a cerveja fazer parte da comida. Isso é muito legal. E isso a gente consegue porque está na porta do lado. A cozinha e a cervejaria são lado a lado. Então, puta, vamos fazer. A gente tem, por exemplo, a nossa costela de porco, a costela Barba Negra. Ela é feita na Origrog, que é a nossa Black Ip envelhecida em barril de rum. Então, diariamente, os dias que a gente produz costela, a Cida vai pro João, pega a cerveja e usa no ingrediente. Mais fresco impossível. Mais fresco impossível. Se eu tivesse um bar e não tivesse uma fábrica dentro do bar, isso talvez não fosse possível. Então, a gente hoje tem um cardápio relativamente pequeno, não são páginas e páginas de itens, mas são todos muito bem pensados e ou usam ingrediente, ou usam a cerveja como ingrediente, ou harmonizam bem com uma cerveja. E aí varia, desde uma tábua de frios com pastrame de língua, ou uma moela cozida no sous vide por 18 horas, ou uma costela de porco feita em 2 dias para ser produzida, desde de produzir, separar a gordura do molho e tal, para finalizar ela são 2 dias. Vou te falar, eu já comi algumas coisas do cardápio, o pastrame de língua é espetacular. E aí assim, para você conseguir ser único, ter qualidade e surpreender, você precisa de bons parceiros também. Sim, claro. Então, por exemplo, o pastrame de língua não é a gente que faz, a gente compra ele do Bar da Roca, de Rio Preto. Então a gente vai buscar o parceiro e, assim, não é fácil comprar o produto dele, mas vale a pena, porque surpreende. Lógico. Bom, galera, foi o papo aqui com Rafa Mosqueta, João Becker, pessoal da Weed Barrel, Ribeirão Preto. Um lugar que vocês têm que conhecer vindo aqui para Ribeirão. Imperdível, boa cerveja, boa comida, um ambiente sensacional. Como eles falaram, uma baita experiência cervejeira, tá? Venham para cá. Saúde. Saúde. Obrigado, galera.